Nós estamos recebendo aqui a participação da Flávia Borges Fortes, que é do Departamento de Epidemiologia e Estatística da SEAP, e ela vai trazer informações, e é muito bom que o criador, que o produtor esteja atento, sobre a declaração anual do rebanho, que mudou de período, e ela vai falar conosco a respeito disso aí, para reforçar no produtor essa ideia de que realmente tem que fazer essa declaração. Flávia, muito bom dia, bem-vindo ao Conexão. Bom dia, tudo bem? Me ouvem bem? Muito bem. Ótimo. Primeiramente, é muito bom a gente ter a oportunidade de falar diretamente com os produtores aqui, num programa que se sabe que tem muita audiência, então já agradecemos de antemão a oportunidade. E realmente, é bem como tu falaste, a gente tem uma declaração anual transcorrendo agora de rebanho, e a gente precisa fomentar que o pessoal vá fazer essa declaração e a importância que ela tem, né, para a nossa atividade em termos de defesa sanitária. Outubro é o prazo final, Flávia. Sim, esse ano, na verdade, a declaração não é uma novidade para nós, né? Lógico. Essa declaração existe há muitos anos, mas ela ficava um pouco à sombra da campanha de vacinação de febre aftosa. Ela era realizada junto muitas vezes, então os produtores nem se davam por conta que tinham as duas coisas andando concomitantemente. Com o nosso novo status de livre de febre aftosa, a campanha de vacinação realmente não existe mais, e nós temos a declaração anual de rebanho como nossa ferramenta de conhecimento e atualização do perfil dos nossos animais de interesse agropecuário. Então, temos uma nova plataforma para fazer essa declaração. Por conta disso, esses prazos foram alterados esse ano, porque a entrega dessa nova plataforma atrasou um pouco. Então, ao invés de termos a declaração iniciada no início do ano, como foi sempre, nós tivemos o início dela em 1º de junho e o prazo final é 30 de outubro. Não, desculpa, 31 30 é o último dia. E o que nos traz um pouco de preocupação é que a mobilização está um pouco lenta para realizarem a declaração. A gente tem até o momento aproximadamente 70 mil declarações realizadas e finalizadas no nosso sistema. Isso representa cerca de 18, 19% do que a gente espera de declarações. Então, realmente é importante a gente estar aqui divulgando que o pessoal se desloque até as inspetorias para fazer a declaração, ou aqueles que são mais tecnológicos podem baixar no site da Secretaria os formulários da declaração, preenchê-los e entregá-los na inspetoria do seu respectivo município. Quando tu falas em 70 e tu fala num percentual que eu até pensei que era menor, logicamente que tu está te referindo a 70 declarações, mas que registram e que declaram muitos animais, muitos plantéis, né? 70 mil declarações, 70 né? mil, é. Sim, a gente tem. O nosso rebanho é infinitamente maior, né, do que as 70 mil declarações. Claro, a gente aguarda um universo de mais ou menos 390 mil declarações, né? Perfeito. A gente tem muitas atividades, muitas propriedades rurais ativas, né? Dentro de cada propriedade rural, muitas vezes mais de um grupo produtor. E essa declaração, ela é por grupo produtor. Então, se uma propriedade tem 2 grupos produtores, os 2 têm que fazer a sua declaração, informando os animais que possuem, fazendo a atualização daqueles animais que nasceram, daqueles animais que morreram, daqueles animais que foram consumidos, eventualmente algum roubo que tenha existido. Nesse momento também pode-se fazer essa atualização, levando o boletim de ocorrência, isso também é muito importante. E lembrando que a declaração não é só para quem tem bovinos. O nosso estado sempre é muito voltado para a bovinocultura, culturalmente a gente se interessa muito por esse tema e muitas vezes as pessoas entendiam que a declaração era só para quem tinha bovinos. E não, a gente tem que desmistificar isso. A declaração anual é para quem tem bovinos, para quem tem suínos, para quem tem equinos, galinhas, peixes, caixas de abelha, todos esses animais que têm uma relevância agropecuária para nós. Deve ser fantástico trabalhar nesse setor aí, porque trabalha com estatística também, vocês têm
essa aferição aí, né? Do que aumenta rebanho, do que diminui. Por exemplo, nós tivemos uma diminuição nesses últimos anos aí muito forte no nosso rebanho ovino, né, Flávia? Sim, com certeza. Essa base de dados que a gente tem, que é construída com a declaração anual do rebanho, nos dá essa percepção do que nós temos em termos de plantéis de animais. Por exemplo, bovinos geralmente gira em torno de 11 milhões de cabeças, bubalinos 47 mil, suínos 5 milhões e 600, equinos aqui em torno de 500 mil, galinhas em torno de 210 milhões de aves. Então, a gente tem um cenário da grandeza do nosso setor agropecuário, e se a gente tem esses dados bem esclarecidos, nós conseguimos construir as nossas políticas de defesa sanitária animal, as nossas ações de mitigação de doenças, a forma como a gente consegue planejar as nossas atividades é baseada realmente nesses dados, senão eu não consigo construir um trabalho se eu não sei quantos bovinos eu tenho em determinada região, ou que problema a entrada de uma enfermidade representaria, a quantidade de pessoas e de material eu precisaria deslocar para atender aquele foco, por exemplo. Então, essa base de dados é muito importante para nós. Até porque trabalha com região também. Claro, né, nós estamos agora nesse novo momento aí, que é o estado como livre da vacinação de aftosa, livre da doença, né, sem a vacinação. E claro que traz uma série, né, Flávio, de preocupações, e vocês técnicos têm essa missão, essa responsabilidade. E foi a partir dessa segurança dada pela parte técnica que se chegou a essa situação. Que, diga-se de passagem, boa no médio e no longo prazo, eu estou falando aqui de mercados, mas que a gente está passando uma transição, graças a Deus, da melhor maneira possível, né? Aquelas preocupações iniciais, e tomara que continue assim, né, amiga? Tomara que continue assim. Sem dúvida, esse status ele é uma conquista de todos, né? Mas quem é auditado e quem apresenta os resultados é o Serviço Veterinário Oficial. Então, andando junto com o produtor rural, porque o grande interessado na abertura de novos mercados é o produtor rural. Se a gente tem uma certificação sanitária internacional, e se houver curiosidade, eu tenho aqui para compartilhar, se quiserem, o nosso certificado de livre de febre aftosa, posso projetar se vocês tiverem interesse, ou depois a gente pode olhar. Isso nos abriu muitos mercados, e por incrível que pareça, não só para os animais suscetíveis à febre aftosa, como até para outros animais que não são suscetíveis, mas... É o caso do suíno, né? O suíno é suscetível também, né? Inclusive, muito suscetível, mas contribuiu muito, ele não era vacinado, né? Mas a gente ter tirado a vacinação dos bovinos e bubalinos contribuiu para a abertura de mercados dos suínos, mas até para a avicultura. Porque quando a gente consegue comprovar um controle para uma doença de tão rápida difusão como é a febre aftosa, isso demonstra uma eficiência no nosso trabalho. Então, outras enfermidades que também afetariam outros animais, como, por exemplo, a peste suína clássica, que nós também temos o certificado de livre já desde 2015 perante a OIE, ou influenza aviária, se entende que a gente é eficiente, que a gente conhece a nossa realidade e que a gente é eficiente em ter o controle. Barrar uma doença viral precisa de controle se a gente não está usando a vacina. A vacina é uma ferramenta. Nós tiramos a vacina porque constatamos que não havia circulação viral aqui. Agora, exige uma contribuição de todo mundo que está envolvido nessa área para fazer o comércio legalizado, para comprar animais com origem, para cumprir os outros regramentos que ainda perduram, para nós podermos sustentar esse status, né? Agora esse mercado é uma coisa maluca, né? O Uruguai mesmo com vacinação e é uma das carnes que o pessoal mais procura, a carne do Uruguai. Então é um negócio bem maluco. Agora, falaste uma coisa interessante, né? Aquela região lá é livre dessa enfermidade. Poxa, vamos olhar diferente. Quer dizer, tem algo bom nisso aí, né? Senão há o risco, né? E isso significa, sem dúvida nenhuma, competência do serviço, principalmente do serviço oficial, né? E claro, dos produtores também, que não deixam, que com o tempo, com várias práticas, não deixaram essa doença se alastrar. Assim como a gente está falando de aftosa, vale para outras doenças tantas.
Ô Flávio, a gente está sempre à disposição de vocês aí, do departamento de vocês. Vamos reforçar isso aí, depois a gente vai editar esse material, vamos colocar em texto, disparar aí também para os produtores ficarem atentos, porque realmente até agora baixa o número de declaração e isso tem que ser feito até outubro. Prazo ainda tem, né? Mas vamos aproveitar esse momento agora dessa entre-safra aí para ir lá na inspetoria, ou pede para o pessoal baixar esse formulário pela internet. Se tiver dificuldade, vai na inspetoria que o pessoal está sempre lá disposto a atender bem. Quero te agradecer muito a tua participação, Flávio. Perfeito, nós que agradecemos. Eu queria só reforçar uma questão, que após o prazo final da declaração, aqueles produtores que não a realizarem vão ficar com o trânsito dos animais bloqueado até conseguirem fazer a declaração. Então, não vamos deixar que isso aconteça, não é interesse de ninguém. Mas agora, nesta nova plataforma, a gente tem uma ferramenta que vai fazer um bloqueio automático. Então, façam a declaração, o prazo é 31 de outubro, se desloquem, levem as quantidades dos animais corretas para declarar e vamos manter esse cadastro atualizado para evitar que se chegue no final e haja um movimento muito grande, a espera nas inspetorias. Então, esse é o recado final, agradecendo a oportunidade, da mesma forma, sempre à disposição quando precisarem de informações novas aqui da Defesa Sanitária Animal. Perfeito. Bom fim de semana aí para ti, para os teus colegas aí do Departamento de Epidemiologia e também de Estatística da SEAP.